Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar dos argumentos argc e argv na linguagem de programação C. Então, efetivamente, a função main pode ter parâmetros formais, mas o programador não pode escolher quais serão eles. A declaração mais completa que se pode ter da função main é a seguinte. Então, estamos explicitando o tipo de retorno, int, nome da função, main, e aqui a declaração dos parâmetros. Então, no caso, vemos dois parâmetros, sendo o primeiro do tipo int, com identificador argc, e o segundo, um vetor de strings, ou um ponteiro para char, como vocês preferirem visualizar. Os parâmetros argc e argv dão ao programador acesso à linha de comando com a qual o programa foi chamado, foi executado. O argc, ou contador de argumentos, é um inteiro e possui o número de argumentos com os quais a função main foi chamada na linha de comando. Por sua vez, o argv, ou valores dos argumentos, é um vetor de strings. Cada string deste vetor é um dos parâmetros da linha de comando. Argc é utilizado para sabermos quantos elementos temos em argv. Vamos a um exemplo para possibilitar uma melhor compreensão destes conceitos. O programa a seguir faz uso dos parâmetros argv e argc. O programa recebe da linha de comando o dia, mês e ano correntes e imprime a data em formato apropriado. Vamos ver um exemplo, supondo que o nome do arquivo executável seja data. Então temos aqui como seria a linha de comando com a qual o programa seria chamado. Temos aqui o nome do programa, espaço, primeiro valor, 19, espaço, segundo valor, 04, espaço, terceiro valor, 06. Então, efetivamente, o argc, neste caso, vai conter o valor 4, pois o nome do programa, ele conta como um argumento da linha de comando. Então, eu tenho aqui o primeiro elemento do meu vetor, argv, aqui o segundo elemento do meu vetor, argv, aqui o terceiro elemento do meu vetor argv e aqui o quarto elemento do meu vetor argv. Então, neste caso, o valor de argc é 4. O programa vai imprimir ou apresentar na saída padrão a data com este layout, 19 de abril de 2006, para esta chamada. Vamos então analisar o código-fonte do programa, que fará uso dos parâmetros formais da main, em outras palavras, do argc e argv. O programa em questão vai se utilizar da função de saída formatada, então, consequentemente, no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho minha função principal, main. Notem que eu tenho a declaração mais completa possível, então tipo de retorno, nome da função, e aqui meu argc e argv. Então meu contador de argumentos e meus valores dos argumentos. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, vou declarar variáveis locais da main que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando uma variável do tipo int com identificador mês. Agora estou declarando um vetor de strings ou um vetor de ponteiros para char, como vocês preferirem visualizar. O fato é que eu não estou explicitando a quantidade de elementos no meu vetor nome mês, mas estou fazendo a inicialização do mesmo na declaração. Então, consequentemente, o meu compilador é capaz de inferir, através dos 12 valores listados, que o vetor terá 12 elementos, sendo cada um desses elementos um ponteiro para char. Efetivamente, essas strings constantes serão colocadas no banco de strings constantes gerado pelo compilador e o endereço do caractere inicial de cada uma delas será colocado na respectiva posição no meu vetor de ponteiros char. Tenho agora um if que vai verificar o conteúdo do meu argc. Então, lembrando que o nome do executável faz parte da lista de parâmetros que eu tenho, de valores que eu tenho na chamada do meu programa. Então, no caso, vai ser o nome do programa, depois dia, mês e ano. Então, estou verificando se argc é igual a 4. Se for, vou dar continuidade à execução do meu programa. Entro no if. Dentro do if, vou ter agora, então, uma atribuição do retorno da função atoi, ou atoi, como preferirem pronunciar. O fato é que esta função vai receber como parâmetro um vetor de caracteres que representa uma string, então vai receber uma string e vai converter essa string para o inteiro correspondente, vai tornar esse valor do inteiro.
Tá? Quero destacar aqui que no lugar de atoy eu poderia me valer da função sScanf, vista anteriormente, tá certo? Neste caso, eu me utilizei da função atoy que vocês estão aprendendo agora o funcionamento. Ela recebe uma string, que armazena um inteiro e vai converter essa string para o inteiro correspondente, vai retornar esse inteiro. Esse inteiro retornado está sendo armazenado na variável mês. Na sequência, agora vou verificar se o valor da variável mês é inferior a 1 ou superior a 12. Se for o caso, eu entro no if interno e vou apresentar na saída padrão, por meio da execução do meu printf, a mensagem erro, mudo de linha, mês inválido. Porventura eu não entrei no if, ou seja, o valor do meu mês está entre 1 e 12, eu vou para o else e agora vou executar este printf. Após uma mudança de linha, vai apresentar uma string. String é essa que representa o conteúdo de argv na segunda posição. Lembrando que os índices começam em 0, né? O primeiro elemento do meu vetor argv representa o nome do programa, né, do executável. Nesse caso, eu não estou acessando ele, estou acessando o segundo elemento de argv, que vai representar o dia. E aí essa string vai ser apresentada. Depois espaço, dia, espaço e uma outra string. String é essa que vai ser obtida através da indexação do meu vetor nome mês. Aí nota que eu vou usar o valor, né, da variável mês menos 1, pois mês vai variar de 1 a 12, se eu entrei aqui no else, né? E o fato é que os índices do meu vetor nome mês vão variar de 0 a 11, então por isso eu subtraio 1, tá certo? E aí a string vai ser apresentada aqui. Depois um espaço, de um espaço, 20 e uma outra string. String é essa que vai representar o conteúdo do quarto elemento do meu vetor argv. Então nota que eu estou utilizando aqui o índice 3, mas os índices começam em 0. Tá certo? Agora eu fecho o bloco do meu if, né, externo. E aí se porventura argc tiver um valor diferente de 4, eu vou ir para o else e neste caso vou executar o printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: erro, exclamação, mudo de linha, uso dois pontos, data, espaço dia, espaço mês, espaço ano, vírgula, todos inteiros. E agora eu tenho meu return 0 da minha função main e fecho o bloco da minha função principal. Vamos agora para um exercício. Construa um programa que receba da linha de comando com a qual o programa é executado um número natural e retorne seu fatorial na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado a função de saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a função principal main. Tem uma declaração mais completa possível para main. Então, tipo de retorno, nome da função e a declaração dos parâmetros formais, no caso, a presença do meu argc, argv. Abro agora o bloco da main. No início do bloco, vou declarar as variáveis locais da função principal. No caso, estou declarando duas variáveis do tipo int, tendo a primeira identificador num e a segunda identificador fat. Destaco que fat está sendo inicializada na declaração com o valor 1. Agora eu tenho um if que vai verificar o conteúdo de argc. Então, se argc for igual a 2 e, aí notem a chamada função ato_i, vou passar a segunda string contida no meu vetor argv para a função. Vou converter essa string para o inteiro correspondente. E aí vou comparar esse inteiro, né, com 0. Então, se o valor de retorno de atoy, né, este inteiro, for maior ou igual a 0, representar o natural, e argc for igual a 2, eu vou entrar no meu if. E agora abro o bloco do mesmo. Tenho agora um for, aí notem aqui, né, a utilização da função sScanf, que nós vimos anteriormente. Então tenho aqui, né, a string origem, vou, né, ler dessa string um inteiro e vou armazenar o inteiro lido dessa string na variável num, tá certo? Então, ao chegar no for, vou executar esse sScanf. Depois vou verificar, né, se num é maior que 1. Se for, vou entrar no for. E aí, neste caso, vou atualizar o valor de fat, recebendo, né, o valor de fat vezes num. Então, vou avaliar a expressão aritmética, fat vezes num. O resultado obtido vai ser utilizado para atualizar fat. Aí eu venho agora e decremento num em uma unidade. E aí verifico se num continua sendo maior que 1. Efetivamente, vou calcular o fatorial neste for. Quando sair do for, então, tem um printf que, após uma mudança de linha, vai apresentar na saída padrão a mensagem, o fatorial de... Aí eu tenho aqui uma string essa que vai representar, né, o segundo elemento do meu vetor argv,
e aí tenho aqui um inteiro este que vai representar o conteúdo da variável fat. Depois tem uma mudança de linha. Fecho o bloco do meu if. Se porventura, né, argc não for igual a 2, ou né, o retorno da função atoy, recebendo como parâmetro a segunda string de argv, não for maior ou igual a 0, eu entro no meu else, e aí executo o meu printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem erro, muda de linha, né, uso dois pontos, exercício número, vírgula, aí eu tenho aqui uma string, né, que é esta aqui, número deve representar um natural, tá certo? Por que eu coloquei esse %s aqui? Porque eu queria finalizar a string de controle, colocar uma vírgula, poder mudar de linha e o processador da linguagem, o compilador, entender que as duas linhas tratam-se de uma apenas, tá certo? Por conta da quantidade de colunas que eu tenho para apresentar o meu código-fonte com este tamanho de caractere. Agora eu tenho o return 0 da função main e fecho o bloco da minha função principal. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!